Fala, historicistas! Professor Diego Oliveira aqui falando. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aula mesmo, não é vídeo de curiosidade, não. Aqui é aula onde você vai aprofundar seu conhecimento histórico, vai entender de fato aquilo que você precisa estudar. Seja aí para sua aula, seja aí para o seu concurso. Aqui é um lugar onde a gente aprofunda os conhecimentos históricos. Historicizante, de antemão, eu queria apresentar para vocês aqui um mapa mental para tornar esse momento, a explicação mais visual, para que vocês consigam entender bem qual é a proposta da nossa aula de hoje. Eu queria é, projetar para vocês aqui esse slide, eu espero que vocês estejam conseguindo aí ver, se não, vocês podem colocar na TV, pode colocar em uma tela maior, para que a gente consiga entender e perceber alguns pontos importantes dentro do ciclo do açúcar, que é nosso objetivo, a nossa proposta da aula de hoje. Primeiro, o econômico do açúcar, ele vem depois de um outro ciclo econômico dentro do Brasil colonial, que foi o ciclo do pau-brasil. Posterior ao ciclo do açúcar, também vem um outro ciclo econômico, que foi o ciclo econômico do ouro. Esse ciclo econômico do açúcar, que é a nossa proposta da aula de hoje, ele inicia ali no século XVI e foi um dos períodos mais marcantes, quando eu digo assim, com relação ao Brasil colonial, principalmente porque a produção do açúcar, ali nas regiões litorâneas do Nordeste, formou a paisagem, a economia e também a sociedade. Pensa, você que nesse período, principalmente ali no século XVI, dentro do contexto do ciclo econômico do açúcar, a região onde concentra, aliás, até ainda hoje, onde concentra a maior população de pessoas morando é na região litorânea, tudo influenciado por esse ciclo econômico do açúcar. Portugal, ele vai investir no cultivo da cana-de-açúcar devido ali à alta demanda europeia pelo produto, riqueza para a coroa e para os senhores de engenho. Mas também, historicizantes, resultou em profundas desigualdades sociais e também impactos ambientais. Queria mostrar para vocês aqui um outro ponto. Ponto 2. Estrutura dos engenhos de açúcar. Era formada por Casa Grande, senzalas, casa de engenho e capela. Hoje, dentro dos espaços arquitetônicos que a gente vê hoje, principalmente espaços arquitetônicos do período colonial, a gente percebe em alguns deles essa exemplificação muito clara de uma estrutura do período colonial ali do ciclo econômico do açúcar. A Casa Grande, a senzala, a casa de engenho e também a capela. Casa Grande era o lugar ali onde o senhor de engenho ele habitava com sua família. As senzalas era o lugar onde estavam ali os escravizados, onde esses escravizados tinham a função ali de fazer todo o trabalho ali em volta dos engenhos de açúcar, seja na produção, seja na extração, enfim, todo o trabalho era dedicado ali aos escravizados. Temos também a casa de engenho, esse espaço ali era o espaço responsável ali pela produção, pelo moinho do açúcar, e também temos a capela, onde eram realizados ali os serviços religiosos. A vida historicizante nesses engenhos marcado por um rígido sistema hierárquico e pela exploração intensa da mão de obra escrava. Aí chegamos no ponto aqui, no ponto 3, que era mão de obra escrava. Era formada ali por tráfico negreiro, condições de trabalho, que eram condições desumanas de trabalho, eram condições de escravidão mesmo, e também gerou diversos impactos sociais. Por exemplo, a produção do açúcar do Brasil, no Brasil, ela dependia exclusivamente de uma mão de obra escrava, principalmente ali dos africanos trazidos através do tráfico negreiro. Os escravos eram submetidos a condições desumanas de trabalho, jornadas longas e tratamentos cruéis.
a escravidão foi uma das principais características dentro desse processo de desigualdade social e racial, que inclusive perdura até os dias atuais, em outros moldes, mas perdura até os dias atuais. A gente pode chegar agora, historizante, num tópico 4, que é economia e comércio do açúcar. Esse ponto é que a gente destaca aqui: exportação para a Europa, lucros para a coroa portuguesa, rotas comerciais transatlânticas. A gente pode destacar que esse ciclo econômico do açúcar, ele tinha uma alta demanda, principalmente ali por Portugal, pelos Países Baixos e também a Inglaterra. A exportação do açúcar gerava ali grandes lucros. Eu poderia dizer que essa exportação do açúcar, que o açúcar era como se fosse ouro dentro daquele período. Era como se fosse o produto mais valioso dentro daquele contexto, porque não era todos os lugares que produziam naquele momento. Portugal praticamente detinha um monopólio dessa produção aqui na colônia brasileira e enviava para todos os lugares do mundo, especificamente para a Europa. Então, essa produção girava em torno da exportação para a Europa, lucros eram muito altos para a coroa portuguesa e também eram transportados através das rotas comerciais transatlânticas. Aí a gente entra no quinto ponto, que é os impactos sociais e ambientais. Esses impactos sociais e ambientais teve significativos impactos, porque socialmente esse ciclo econômico do açúcar ele contribuiu para o aumento da desigualdade e também a formação de uma elite rural poderosa, enquanto os trabalhadores escravizados e suas famílias viviam em condições totalmente precárias. Ambientalmente, a produção açucareira levou ao desmatamento e também à degradação do solo ali nas regiões costeiras, nas regiões litorâneas do Nordeste brasileiro, especificamente. Entramos, historicizantes, no sexto ponto, que foi o declínio do ciclo do açúcar, e aqui a gente destaca três pontos, que é a concorrência caribenha, a descoberta do ouro em Minas Gerais e também a mudança no foco econômico. Aqui, historicizante, a gente vai perceber que a partir do momento que Portugal ele deixa de ter esse monopólio na produção do açúcar e na exportação, em que praticamente era ele quem enviava para todos os lugares da Europa, agora ele encontra suas concorrências. Porque ali, a partir daquele momento, as colônias inglesas e francesas ali no Caribe começaram a produzir e utilizar métodos de produção mais eficientes do que a coroa portuguesa aqui no Brasil, fazendo com que eles conseguissem exportar, produzir com um preço muito mais barato do que Portugal, a coroa portuguesa aqui no Brasil. Isso gerou uma crise econômica chamada crise econômica do açúcar, sobretudo aliado à descoberta ali do ouro na região de Minas Gerais, fazendo com que esse ciclo econômico que antes era pautado da cana-de-açúcar, pautado no açúcar, passa agora a ser considerado a partir do ouro, em que o ouro pago por uma portuguesa, nesse momento agora passa a ser o principal produto de exploração aqui dentro da colônia portuguesa aqui no Brasil. Daí, historicizante, a gente finaliza esse ciclo econômico do açúcar e partimos então para o próximo ciclo, que é o ciclo econômico do ouro. Esse ciclo econômico do ouro veremos na próxima aula. E eu queria muito que você continuasse acompanhando essa série aqui dos ciclos econômicos dentro do Brasil colônia, para você entender melhor como foi cada um desses ciclos econômicos. De antemão, historicizando, para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Historicizando aqui no YouTube, é importante que você já deixe seu like, é importante para que outras pessoas consigam perceber, para que outras
pessoas consigam receber nossos conteúdos, como também você se inscrever, claro, né? Deixar aí sua inscrição, deixar seu like, se inscrever, para que você continue recebendo nossos conteúdos aqui também no YouTube. De antemão, historiante, a gente finaliza mais essa aula. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha se aprofundado a respeito do conteúdo do ciclo econômico do açúcar, e eu te espero na próxima aula, desta vez falando sobre o ciclo econômico do ouro. Vamos juntos e espero você na próxima aula. Muito obrigado, senhores estudantes.